tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa nesse primeiro dia do ano. Feliz Ano Novo! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que acompanha a gente aqui na Hits TV, seus familiares, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Bem, a gente começa esse ano já com dicas para melhorar a nossa vida, começando pela alimentação. É isso mesmo, nós vamos trazer aqui uma lista de alimentos que devem ser incluídos aí na nossa alimentação, no nosso cardápio, na nossa dieta, para que a gente venha ter mais saúde. Além disso, tem bate-papo sobre carreira e propósito. O que a gente deve avaliar nesse começo de ano para que a gente dê aquela guinada na carreira, para que a gente venha ter sucesso ao longo de 2026, hein? Vamos descobrir juntos. E também tem dicas de organização da casa, é isso mesmo. Que tal aproveitar essas férias para chamar a criançada toda aí, para ajudar a gente naquela organização da casa, hein? Uma personal organizer vai estar aqui com a gente hoje também, trazendo dicas incríveis de como a gente faz tudo isso e como a gente mantém, que é o principal, né? Para deixar a nossa casa arrumadinha aí ao longo do ano todo. Eu estou muito interessada nessa pauta, quero muito saber como fazer isso lá em casa também. Tenho certeza que você também deve estar interessado e quer saber como é que a gente faz isso a partir de agora aqui no nosso programa. Se você tem dúvidas, você pode entrar em contato com a gente, participar com as suas perguntas, as nossas convidadas do dia lá no nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. Esse é o nosso número para que você participe pelo nosso WhatsApp. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. A gente começa falando de alimentação aqui no nosso programa com a nutricionista Liz Kirchhoff, também conhecida como Liz Amazônia. Tudo bem, Liz? Bem-vinda! Tudo bem. Prazer te conhecer. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Muito feliz em passar todas as dicas de alimentação saudável aqui para vocês. É isso. Liz Amazônia, porque você é da região norte. Isso, eu sou de Belém do Pará e eu sou apaixonada pela Amazônia, pelas frutas, pelas ervas, as plantas medicinais. E eu canto também lá músicas regionais, então eu sou conhecida assim lá no Pará. Como Liz Amazônia, nome artístico que a gente traz aqui para o nosso programa também da Liz, que hoje está aqui não para cantar, né, Liz? Não, mas para trazer aí uma lista de alimentos para melhorar a nossa alimentação. Já que estamos começando 2026, vamos começar com o pé direito? Vamos começar com tudo. E olha só, para quem exagerou nessa virada de ano, a gente já pode começar com um suquinho detox. A gente pode pegar ali, ó, um pouquinho de folha verde escura. Nós temos a couve. Pegue 2 folhas de couve. A gente pode bater também, ó, com um limão, meio limão, colocando no liquidificador com água. E aí, a gente pode pegar para repor esses nutrientes que foram perdidos nessa virada de ano, colocar melão. E a gente faz uma composição bem interessante. Ficou bom, hein? Achei que fica uma combinação bem refrescante aí. Fica, porque o limão, né, cítrico com o melão, ele dá aquela suavizada e a couve, ela vai oferecer todos aqueles nutrientes para fazer uma composição antioxidante. É importante então, tomar em jejum? Pode tomar em jejum, não necessariamente, mas o ideal é que se tome pelo menos aí umas 2 vezes ao dia. Por exemplo, acordou, muita hidratação, tá? Isso é importante o dia inteiro. Muita fruta, muita verdura ao longo do dia, caldos. A pessoa pode, inclusive, colocar melancia para repor, né, nessa perda de líquidos, porque pode ser que durante as festas a pessoa pulou muito, suou muito, gastou muita energia. Sim. Então, hoje é dia de descansar, é dia de realmente repor essas energias. Aí vai uma bananinha também, né, para já dar aquela melhorada também na glicemia e a gente tem uma composição leve para esse primeiro dia de ano. É isso, gente. Liz está aqui trazendo pra gente, né, o que comer hoje. Hoje. Né? Mas é importante que a gente inclua esses alimentos ao longo de todo o nosso ano, no dia a dia, né, para melhorar mesmo a nossa saúde, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância de incluir esses alimentos ricos no nosso dia a dia, na nossa dieta, no nosso cardápio. A gente evita um monte de doença, né, Liz, para começar? Com certeza. Então, olha, de uma maneira geral, as pessoas, eu vejo assim, que as pessoas têm feito muitas dietas restritivas, tá? Então, dieta do ovo, dieta da sopa, achando que isso vai trazer resultado.
Qual é o problema de você se alimentar de maneira restritiva? Você não consegue colocar todos os nutrientes que você precisa para o seu corpo. A gente precisa de muita proteína. Então, acordou de manhã, tem que ter uma fonte proteica. Eu trouxe aqui os ovos, que é claro que é fácil, né? Qualquer pessoa pode conseguir ovos, tomar no café da manhã. Mas a gente tem queijo também. As pessoas podem, se elas quiserem pegar ali um franguinho desfiado, para fazer uma tapioca ou para fazer um sanduíche natural. Um patezinho com ricota e o frango, né? O atum também dá para incluir, né? Com certeza. O atum também é uma fonte de proteína muito importante, porque também tem ômegas, então tem uma gordura boa que dá essa composição bem equilibrada. Patezinho ali com uma cenoura ralada, um tomatinho, já achei uma delícia. Dá para criar. O que é importante? Não pecar na proteína. Tá. Gente, sem proteína não tem como aumentar a imunidade. Tá. Não tem como construir músculo. Então, cai cabelo, cai unha. Às vezes as pessoas estão suplementando com um monte de polivitamínico, um monte de suplementação para cabelo, para unha, para pele, mas ela não ingere proteína. Inclusive, as pessoas que estão fazendo uso daqueles remédios, canetas emagrecedoras, elas ficam sem comer e daí elas emagrecem de fato, mas à custa de muita perda de massa muscular. Então, porque elas não comem a proteína na quantidade adequada? Então, isso daqui são algumas fontes. Olha, o próprio iogurte tem proteína. Eu trouxe aqui o iogurte natural, porque o ideal é você não consumir muitos alimentos industrializados, né? E aí chega na hora do almoço também, carne, frango, peixe, sempre revezando, não todo dia a carne vermelha, não todo dia frango. A gente precisa dessa diversidade, porque o excesso de carne vermelha também é prejudicial à saúde. Mas a gente não precisa também excluir a carne vermelha, mas apenas fazer esse equilíbrio ao longo da semana. Assim como é importante revezar as frutas, os legumes, as verduras, né? Só botar um pouquinho nos ovos, né? Porque eu te perguntei, né? O que muda na nossa saúde, né? As doenças que a gente evita. E aí você falou dos ovos, e aí eu lembrei do tal do colesterol. Realmente aumenta ou é mito? Não, gente, é mito. A gente não vê aí, já tem até a Graciane Barbosa, né, comendo 40 ovos por dia. Claro que a gente não precisa exagerar, mas os ovos, eles são fundamentais, porque eles têm nutrientes que melhoram em tudo o nosso organismo. Então, se você consumir o normal, que é um ovo de manhã, um ovo, de repente, no sanduíche da tarde, né, um omelete à noite, não vai trazer prejuízo nenhum. O que realmente aumenta colesterol é gordura saturada, é excesso de carne vermelha, é excesso de produtos industrializados e gordura saturada mesmo, inflamatória. É desses que a gente tem que fugir. Isso é ruim, exatamente. Mas do ovo não, ninguém precisa ter preocupação com o ovo. Mas tem limite? Olha, os estudos dizem que até 12 ovos por dia não traz nenhum tipo de malefício. Não é o que a gente aconselha, que a pessoa consuma 12 ovos por dia, mas os estudos mais robustos, até 12 ovos não trouxe nenhum malefício. Então, dá para consumir 3, 4, 5 tranquilamente. E é bacana porque mata a fome mesmo, né? Com certeza. Principalmente cozido. Tem alguma diferença? Não, assim, na minha opinião, o cozido mata mais. A diferença é apenas na questão nutricional, por exemplo, da caloria, porque quando você vai fritar, você joga um azeitezinho e uma manteiguinha, aí aumenta a quantidade de calorias. Tá. Mas em termos de proteína, não é basicamente a mesma coisa. Saúde mental muda com a alimentação correta? Com certeza absoluta. O intestino é o nosso segundo cérebro. Se o nosso intestino não tiver fibras, olha só, se não tiver cenoura, se não tiver tomate, se não tiver maçã é maravilhosa para o intestino, se não tiver frutas vermelhas, né, aquelas frutas roxinhas, o nosso intestino, ele tem um tipo de célula que se chama células enterocromafins. Essas células, elas produzem serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Então, se eu não consumo a banana, por exemplo, que tem uma fonte de triptofano, se eu não consumo esses alimentos, eu não estou nutrindo essas células, eu não estou aumentando a quantidade de serotonina e eu não tenho bem-estar. E a pessoa começa a ficar estressada, ela fica ansiosa e ela vai descontar essa ansiedade, esse estresse na comida. Então, às vezes, a questão de comportamento não é uma questão psicológica, é uma questão nutricional. Se o seu intestino está preso, você está, como a gente chama, enfesado, você com certeza vai ter um problema, afetar a sua saúde mental. E olha só, Liz, você falou agora da maçã, que muitas vezes eu já ouvi dizer que prende o intestino.
E ela é rica em fibras e, na verdade, ela ajuda no funcionamento correto do intestino, é isso? Com certeza. A banana, ela tem uma propriedade mais voltada para prender, mas não é que ela prende, é que ela ajuda a equilibrar o intestino. E a maçã, quando você come com casca, ela ajuda a regular. Então, se você tem um consumo regular de maçã, isso vai controlar o seu colesterol, controlar o seu triglicerídeo, a sua glicemia e vai super melhorar o seu intestino. E aí tem uma dica que ninguém sabe, eu vou falar aqui no programa, que é o seguinte: você já consumiu uma maçã e aí depois que você comeu a maçã sentiu como se tivesse aberto um buraco no seu estômago de fome? Sim. Isso é fungo intestinal. Então isso é um sinal de que você realmente precisa tratar o seu intestino. A pessoa que tem muita vontade de comer doce é problema intestinal. A gente precisa fazer o que a gente chama de modulação intestinal, colocar todos os alimentos que vão fazer essa regulação. É hora de tomar os tal do probióticos? O probiótico, eles são as nossas bactérias boas que vão ajudar nessa regulação intestinal. Só que é o seguinte, se a pessoa já está com o intestino muito desequilibrado, não adianta jogar de cara o probiótico. A gente começa fazendo, eu vou chamar, por assim dizer, uma dieta detox, que é uma dieta de eliminação de tudo que é ruim da sua alimentação. A gente vai limpando esse intestino gradativamente com a alimentação e depois disso, quando já estiver mais desinflamado, a gente coloca as bactérias boas. Senão corre o risco da gente pegar um monte de bactéria boa e jogar com as bactérias ruins, virar uma bagunça e a pessoa ter aquela flatulência, sabe? Ter aquele desconforto intestinal. Então, é melhor a gente ir por parte. Na verdade, é melhor mesmo procurar uma nutricionista, né? Pra gente fazer o planejamento. Né? Antes de fazer qualquer dieta, de fazer qualquer, como se chama? Quando a gente reorganiza, reeducação alimentar, é isso, fugiu a palavra, né? Antes da gente fazer uma reeducação, buscar realmente uma profissional, um profissional, né, da nutrição, para que ela passe, ou ele passe, aquela tabela nutricional completa para cada pessoa, né? Isso. Falando de gorduras boas, o abacate, gente, é uma gordura boa, maravilhosa, que também vai fazer bem para a saúde mental. Tá? Mas não só isso, ele também ajuda a controlar o colesterol, ele ajuda no emagrecimento. Olha. Então você come abacate achando que vai engordar, não é o contrário. É mito? É mito. Você come abacate para emagrecer, porque o abacate dá saciedade. O abacate, ele coloca todas as gorduras anti-inflamatórias que são maravilhosas para o nosso organismo e é justamente uma dieta anti-inflamatória que faz emagrecer. Emagrecer de maneira sustentável, né? Não emagrecer na loucura, né? Sem comer, que isso não é muito saudável. Não é para exagerar nem colocar açúcar, né? Não, de preferência não, gente. Açúcar, né? Bem pouquinho, bem de vez em quando. Tá certo. E aí aqui do lado já tem o melão, você já até falou dele, né, para um suco detox aí nesse primeiro dia do ano, mas é outra fruta que todo mundo fala, gente, o melão é ótimo quando você tá de dieta, porque ele quase não tem calorias, é isso mesmo? Isso, o melão ele tem baixas calorias, ele tem muitos nutrientes, ele é rico em água, então ele é excelente para hidratar. E aí, gente, o ideal é a gente pegar e fazer um mix de substâncias antioxidantes. Então eu posso, por exemplo, pegar o melão, misturar com o mirtilo, fazer um suco, né, para que a gente coloque essas substâncias antioxidantes no nosso corpo, porque isso vai prevenir vai diminuir esse envelhecimento acelerado. Então, o nosso corpo todo dia está produzindo substâncias que matam as nossas células. E esses alimentos, que eles são roxinhos, que eles são vermelhinhos, eles são riquíssimos em substâncias antioxidantes que protegem as nossas células. E o melão, ele é como se fosse uma fruta mais neutra, ele casa com tudo. Ele faz com que o suco fique mais gostoso, né? A vitamina ela fique mais nutritiva e aí é muito legal essa combinação. É também um ótimo cicatrizante estomacal. Então você que tem gastrite, você que tem algum problema de acidez no estômago, tome melão todo dia que vai ajudar. Todo dia? Todo dia. Em jejum ou não? Pode ser em jejum, até você sentir que realmente já melhorou e aí você vai variando com outras frutas. É isso aí. Uma dúvida que muita gente tem é consumir as frutas e mesmo as verduras assim, do jeitinho que elas estão, mastigando ou num suco. Tem diferença de nutrientes? Tem diferença pela questão das fibras. Então, sempre consumir a fruta inteira é melhor.
Só que a gente sabe que as pessoas gostam de tomar bebidas, por exemplo, no café da manhã, uma vitamina, no lanche da tarde, algum outro suco. Então, ao invés de você tomar um refrigerante ou você tomar um suco, por exemplo, de uma fruta só, você pode fazer esse mix de frutas, como o melão, como o mirtilo, que são frutas que têm baixa caloria. Então, você consegue tomar e aquilo ainda assim ficar super dentro da sua dieta calórica. É isso, o importante é consumir, né? Isso, o importante é consumir. Outra coisa importantíssima, a castanha do Pará. Gente, pelo preço da castanha, a gente sabe que nem tá dando para comer muito, né? Então, ainda bem, porque não é para comer muito mesmo, não né, é para Liz? comer muito mesmo. Em uma castanha de Pará, a gente tem toda a quantidade de selênio que a gente precisa. Então, uma única castanha. Nós precisamos ali em torno de 70 microgramas de selênio e uma única castanha pode ter de 70 a 100, às vezes, dependendo da castanha, até 300 microgramas de selênio. E para que serve o selênio? O selênio, ele serve para nossa beleza. Olha, gente, que ele segredo! Serve para a nossa pele, para o nosso cabelo, para a nossa unha. Também tem várias reações bioquímicas ocorrendo dentro do nosso organismo, no qual o selênio age como cofator. Então, a gente precisa de selênio. É fundamental, inclusive, para o cérebro, né? Para os nossos neurônios. É importante ter, então, um potinho desse para você comendo um por dia, é isso? Dois tá tranquilo. Até 2 castanhas dá. Até 2, gente. Até 2 por dia. Gente, vamos comer castanha como se fosse um suplemento? É isso aí. Você toma 2 cápsulas do suplemento lá por dia, ao invés de tomar o suplemento lá de selênio, você come 2 castanhinhas por dia. Então, a castanha não é para você comer o pote todo, para você fazer disso um lanche. É para você fazer disso a sua fonte diária de juventude, de beleza. Olha, inclusive pode bater nesse suco, né? Pode bater. Assim, é claro que fica um pouquinho mais difícil nessa hora de quebrar, né, a castanha, mas... não tem problema, poderia bater se a pessoa achar que é melhor. No suco, ou até se você fizer ela trituradinha ali numa salada, fica uma delícia, né? Isso, normalmente eu sugiro fazer uma farofinha de castanha. Então, você pega essa castanha, você amassa ali com aquele pilãozinho, faz aquela farofinha, aí você joga na sua fruta, você joga no seu iogurte, inclusive você pode misturar com a aveia que eu trouxe aqui. Ai, não gosto de aveia, não tem aveia, tem a chia também, que é uma outra fibra maravilhosa, que vai fazer bem para o intestino. E daí, gente, fazendo essa misturinha, a gente realmente vai mantendo a nossa saúde em dia ao longo do ano. Que eu acho que é o que as pessoas querem, né? Exatamente, essa é a ideia, né? A gente mudar realmente a nossa alimentação no dia a dia para ganhar mais saúde, não somente para emagrecer. O emagrecimento é uma consequência, né? Quando a gente passa a comer corretamente, o emagrecimento é uma consequência. Mas não só na alimentação, tem que mudar aí alguns hábitos, né? Tomar mais água, fazer atividade física, né, Liz? Olha, você tocou num ponto importantíssimo, a água. Gente, água, 35 ml para cada quilo de peso é o cálculo que a gente faz da quantidade de água que a gente precisa por dia. Então, vamos lá, você tem aí 100 quilos, né? Vezes 35 ml já vai dar 3,5 litros de água. Então, não é que... É claro que a gente tem essa regra geral de 2 litros para todo mundo, mas vai depender muito do peso da pessoa. Então, sem hidratação, o corpo não elimina as toxinas, o corpo não desinflama, o cérebro não funciona direito, a nossa memória vai para o beleléu. Então, a gente precisa de muita hidratação, garantir, em primeiro lugar, essa hidratação. E ao longo do dia, é necessário ter pelo menos 2 porções de legumes ao longo do dia, né? Que pode ser no almoço ou no jantar. Um jantar com uma sopinha de legumes e um almoço que tenha uma salada, porque senão a gente não bate a meta diária de fibra. Olha. E é difícil bater essa meta diária de fibras. As pessoas se preocupam muito com a proteína, né? Bater meta diária de proteína por causa do shape, mas o que adianta você consumir uma quantidade exagerada de proteína, não consumir fibra, o seu intestino não funcionar, o seu colesterol subir e aí desequilibrar toda a sua saúde mental? Então, a gente realmente precisa de um pouquinho de cada. Ô Liz, vale aquela regra do prato, 50% do prato para legumes e verduras e os outros 50% aqui dividido, proteína e carboidrato? Exatamente. É assim que funciona? Exatamente. Falando em carboidrato, eu trouxe aqui um pãozinho integral.
O que a gente tem que prestar atenção no pãozinho integral? É que lá no primeiro ingrediente tem que estar dizendo que ele é feito da farinha de trigo integral. Tá. Por quê? Porque se não tiver, se você vê que lá no rótulo do seu pão integral tem muita coisa que é industrializada, esse pão ele não é o mais saudável. Então, se você gosta de um pãozinho, não tem problema com glúten, você vai escolher um pãozinho integral. Esse aqui, inclusive, é com castanha, com aveia, ele já já é enriquecido. Aqueles de grãos, né? Exato, ele já é, acho que uns 25 grãos, então ele é bem nutritivo. Mas para quem tem problema com glúten, porque tem gente que incha, né? Vai comer um pãozinho, aí incha, ou seja, o intestino é sensível ao glúten. Você pode substituir pela tapioca, você pode substituir pela batata doce, pela macaxeira, mandioca. Então, existem outras fontes também de carboidrato para substituir aquelas pessoas que não podem comer o pãozinho. Ou simplesmente você faz uma bela de uma salada de fruta que você vai ter energia para o dia inteiro. É isso aí, ó, palmas para Liz. Só uma dúvida que eu fiquei com relação ao pão. Você mandou uma lista, né, de todos esses alimentos que traria hoje aqui pra gente, para mostrar. E aí, no pão tá escrito pão integral de fermentação natural. É importante que seja assim? Olha, é uma opção, não é, infelizmente, a fermentação natural não é algo que você encontra em todos os lugares, né? É isso, em todas as padarias, em todos os supermercados. Se a pessoa tiver a opção de comprar com fermentação natural, vamos lembrar, gente, tudo que é natural é melhor. Sim. Então, quanto menos substâncias industrializadas nós tivermos na nossa alimentação, melhor. Hoje em dia a gente sabe que o câncer, ele está crescendo, crescendo assustadoramente, e existem previsões de que até 2050 milhões e milhões de pessoas a mais vão ter câncer. Sim. E um dos tipos de câncer que são mais prevalentes é o câncer de intestino. Então a gente não pode facilitar e dar preferência para os alimentos industrializados. Porque são eles que causam, né? Exatamente. E vamos começar aqui de novo falando do iogurte em relação a isso. Por quê? Porque a pessoa pode pensar assim, mas iogurte é bom. Só que ela vai comprar aquele iogurte cheio de corante, cheio de conservante, cheio de daqueles nomes que ela não sabe o que é. E isso daqui, gente, é o iogurte integral natural, só tem o leite integral ali e acabou. E isso aqui é fermentado naturalmente. Então, esse tipo de alimento natural é que ele vai protegendo o nosso intestino e vai protegendo de no futuro você ter algum tipo de câncer de intestino ou de qualquer outra coisa. Então, vamos diminuir as substâncias químicas no nosso intestino. Então, é claro que para isso vale a gente lavar também bem, né? Antes de consumir as verduras, as frutas, porque algumas também podem estar contaminadas com agrotóxicos. É isso aí, gente. E o iogurte com umas frutinhas fica uma beleza, né, Liz? Só uma última dúvida que eu gostaria que você trouxesse aqui pra gente, que o nosso tempo tá acabando, é sobre o sono. Porque a gente falou aqui muito sobre alimentação, tomar água, atividade física, tudo isso, para que a gente venha ter uma boa saúde, mas se a gente não tiver uma bela noite de sono, nada disso vai resolver, né, Liz? Então eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente come à noite para ter aquela noite de sono gostosa, realmente relaxante. Antes disso, lembra que eu falei da célula enterocromafim, que produz a serotonina? Sim. Então, a serotonina se transforma à noite em melatonina, que faz você ter um soninho legal. Isso significa que não é apenas o que você come antes de dormir. Mas o dia todo. Exatamente, porque se você não fizer uma alimentação rica nos nutrientes que aumentam a serotonina, à noite você não vai ter melatonina. Então, o que é preciso ter ao longo do dia? É preciso ter triptofano, é preciso ter vitamina B6, é preciso ter ácido fólico. Então, são vários nutrientes que, por exemplo, o ácido fólico, ele está ali na carne. A vitamina B6, ele está ali nos vegetais verdes escuros. O triptofano está ali na banana, né? O selênio, que também é importante, está aqui na castanha do Pará. Agora, claro, para não prejudicar o sono à noite, não faça uma alimentação pesada à noite. Significa comer muito tarde, né? Depois das 9, 10 horas da noite não é o indicado. Se for comer à noite, tomar aqueles chazinhos que são mais calmantes, chazinho de camomila, de erva cidreira, uma fruta que tem triptofano que ajuda, que é a banana, também é indicada para comer à noite. Kiwi junto também, com né? Com kiwi também, junto com aveia, junto com a chia. Então, depois de 8 da noite, tem que ser uma alimentação leve. E nada de café.
Não, gente, café, a cafeína dura 6 horas metabolizando no organismo e vai estragar realmente o sono. Então, café tem que ser bem mais cedo mesmo. É isso, gente. Essa é a Liz Kirchhoff, nutricionista, mais conhecida como Liz Amazônia. Vou deixar aqui o Instagram dela para que você possa conhecer mais desse trabalho que ela executa, que ela faz. @Liz, L-I-Z, tudo junto. Liz Amazônia, lizamazônia.health. lizamazônia.health, como está escrito aí na sua tela. Liz, amei te conhecer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, a próxima oportunidade. Feliz ano novo a todos. Para você também, tá? Deus te abençoe. Até a próxima. E agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de carreira aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa neste dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano. Feliz ano novo a você que está chegando com a gente aqui agora. Nesta data especial, nesse programa especial que a gente fala de recomeços. E que tal replanejar a sua carreira? Que tal fazer uma avaliação da sua vida profissional? Quer dar uma guinada na sua vida profissional esse ano? De repente, conseguir aí uma promoção, mudar de emprego, empreender, de repente fazer uma transição de carreira? Bem, a gente está aqui com uma especialista nesse assunto, a nossa parceira, Darlene Bodak, que é mentora em carreira e vai trazer dicas valiosas para a gente hoje. Tudo bem, Darlene? Feliz ano novo! Feliz ano novo, Clarinha! Nossa, como passa rápido a vida, né? Voa! Exatamente. E planejar é super importante. Então, todas as empresas já no ano passado fizeram seus planejamentos e nada mais justo do que também as pessoas começarem a olhar para sua carreira e o que eu quero para esse ano, né? E lembrando sempre da autorresponsabilidade quando a gente fala da própria carreira. O que você está almejando para este novo ano? É realmente mudar o emprego que você estava ou até mesmo galgar aquela promoção que às vezes as pessoas ficam, mas como é que eu vou fazer para conseguir esse lugar? Mas também precisa dessa análise. O que eu já fiz, né? Olhar um pouquinho para trás, revisitar alguns lugares, entender onde que se deram os resultados. Porque é através dos resultados que vem a energia para o profissional, para ele conseguir identificar. E também para ele conseguir se validar neste lugar. Porque é como se fosse aquela conta poupança lá no banco, né? O quanto que você economizou ano passado? Quanto que você teve de resultados daqueles dinheirinhos? Mas daí a gente olhando para a carreira, o quanto que você fez a diferença no seu departamento, o quanto que você economizou de repente, o quanto que você trouxe mais de faturamento, o quanto que você treinou a sua equipe, tudo isso faz parte de resultados. Como é que a gente avalia a parte ruim? Você falou tanto de bons resultados, né? De coisas que a gente conseguiu alcançar, do que foi de melhor, né? Como é que a gente se avalia na questão do negativo, na parte negativa, naquilo que a gente fez de errado, naquilo que trouxe ônus, né, para a nossa carreira? Do mesmo jeito que faz o bom. Mas aí o que a gente percebe, né? Principalmente num mundo que hoje tudo é tóxico, então todas as pessoas sempre estão julgando que o outro é tóxico. E daí aquela pessoa se acha o alecrim dourado. Já começa por aí. Então a gente tem que começar a analisar, poxa, você teve uma reação comigo que não foi legal, mas o que eu fiz para que você tivesse essa reação? Porque uma reação sempre ela vem de uma ação. Então, eu também tenho que começar a me autoavaliar, começar a me analisar e entender o que eu fiz que não foi legal para as pessoas da minha equipe, entender o porquê que as pessoas da minha equipe não me atendem da forma como eu gostaria ou até mesmo na agilidade. Então, ao invés de repente, apontar o dedo, não, fulano não me atendeu porque aquela pessoa ela realmente não é boa. Será? Começar a trazer um pouquinho mais de pensamento crítico para dentro das ações. E quando eu falo pensamento crítico, ele também tem um ponto ali de equilíbrio.
né? Não é você vai criticar tudo, porque a gente também é ser humano. Então, a gente tem o positivo, tem o negativo. E como é que você está avaliando? Então, comece a olhar para a sua comunicação, como que você está falando com as pessoas da sua equipe, para as suas ações. Às vezes, tem alguns líderes, alguns colegas que têm o hábito de arrancar a mão das coisas das pessoas e não percebem, ou até mesmo a forma como estão pedindo, muito ríspido. E se a pessoa tiver dúvida, coloca ali o celular um pouquinho para filmar ela mesma enquanto ela está trabalhando, aí depois ela consegue ver esse videozinho e fazer assim, nossa, eu fiz tudo isso. E de repente fazer um meia-culpa e fazer uma retratação com as pessoas da equipe, porque às vezes, gente, o que muitas pessoas trazem dentro de uma mentoria é sempre o externo. E quando a gente começa a trazer para o interno, essa pessoa começa a se reconhecer, realmente eu não fui legal. E fazer um meia-culpa, muitas vezes, junto com as pessoas da equipe, é interessante. Sim, é isso. E buscar feedback, né, dessas pessoas, acho que é importante também, né? Mas a pessoa, quando ela tem um negativo muito exacerbado, esse feedback pode ser pior ainda. Então, ela primeiro precisa fazer um autofeedback para depois ela ir para o externo, porque senão ela não vai aceitar. Ela vai entrar na defensiva. Opa, não é bem assim não. Você está falando isso para mim? Mas você lembra aquele dia que não foi bem assim? Por que eu puxei o papel da sua mão? Você viu o que você fez antes? Aí começa a inventar coisas, entendeu? Para ela não ser a culpada. E a gente não está buscando um culpado, a gente está buscando um ponto de melhoria, né, de comportamento. É isso aí. A partir do momento que a pessoa fez essa autoavaliação, identificou lá seus pontos positivos, seus pontos negativos, entendeu o que é preciso melhorar, chega a hora de traçar metas, Darlene? Importante, né, Clarinha? Porque a partir do momento daí que identificou ali os comportamentos, coloca esses comportamentos no papel. O que eu preciso mudar ou o que eu preciso resgatar dentro de mim? Porque às vezes a pessoa ela vai entrando numa maré tão difícil, né? A gente sabe que a vida não é fácil. Sim. É trânsito, são horas no dia que você fica ali, mas preventivamente, o que eu posso fazer para me organizar? E daí eu começo a traçar as minhas metas, aquilo que eu estou querendo para este ano. Porque se for também ficar pensando só o que é difícil, não vai sair do lugar. É difícil? É, mas o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? O que eu posso fazer para melhorar? Então, quais são as metas que eu vou colocar? E, gente, uma coisa que eu quero pedir para vocês é colocar uma meta por vez. Porque chega essa época agora, tá todo mundo assim, é um pergaminho de metas. Só que o dia, ele não muda, ele continua com 24 horas. Então, o porque virou o ano que mudou o esquema, né? Exatamente. O tempo continuou o mesmo. Então, ao invés de fazer, faça o pergaminho, ok, mas coloque ali em primeiro lugar o que você vai fazer. Porque o que eu já vi ali? A pessoa, ela trabalha 8 horas, aí ela leva 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar para casa. Ela tem uma pós-graduação em andamento, ela tem 2 crianças e tem mais ainda a casa, né? Marido, casa e todos os comprometimentos dela. Sim. A gente sabe que a vida da mulher, ela é agitada, né? Se a gente for falar também da mulher. Sim. E olhando daí por esse prisma, é importante colocar todo esse tempo. Então, preventivamente, o que eu vou fazer para facilitar a minha vida, né? Sei lá, com alimentação, com a organização da casa, das crianças, para que eu possa colocar uma atividade a mais para que eu tenha essa meta futura alcançada. Então, suponhamos que essa pessoa, dentro dessa análise que ela está fazendo nessa semana agora, né? Porque essa semana é calmaria. Então, essa semana ainda é férias, ainda é descanso, por enquanto. Exato. Então, dentro dessa calmaria agora dessa semana, qual que é o primeiro item da minha identificação? É um comportamento? É algo técnico que eu preciso fazer? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim: eu até preciso de um curso técnico para eu conseguir essa promoção, mas eu não tenho dinheiro. Só que nós estamos vivendo uma época hoje de internet, de muito conteúdo gratuito. Então, às vezes, para você conseguir essa promoção, mais dinheiro na conta, um curso gratuito ele pode ser muito útil.
E lembrem-se também, o que você tem dentro da sua experiência que você já pode resgatar e que vai te ajudar nessa meta. Por isso que é importante a identificação. É isso, gente. Esse curso gratuito, de repente, a pessoa pode fazer em qualquer horário. Se for um curso online, por exemplo, ela não precisa necessariamente estar disponível num horário X todos os dias. Exato. Ela pode fazer em qualquer horário, assim como as mentorias. Exatamente. Né? Exatamente. Olha, tem gente que utiliza o horário do transporte, que são 2 horas, né? Principalmente quem usa transporte público. Sim. Eu já vi muita gente lendo, fazendo cursos online, enquanto está naquele tempo, porque normalmente as pessoas ficam ali na rede social, né? Sim. Fica ali malandramente na rede social. Utilize esse tempo ao seu favor. E às vezes também tem cursos excelentes num valor baixíssimo. E sem contar também os livros, o que eles podem vir a trazer. Porque muitas vezes, muitos profissionais, eles ficam focando: eu só vou conseguir se eu fizer tal curso que vai custar não sei quantos mil. Isso é uma autossabotagem. Porque daí, não, mas eu não vou poder pagar tão cedo. Só se eu tivesse a promoção, mas a promoção depende disso. Do curso. Depende do curso. Então, será que só mesmo um curso caríssimo que vai te levar para esse lugar? Uma questão de pesquisar mesmo, né? É uma questão de pesquisar. A gente tem site do governo que oferece cursos excelentes. Nós temos cursos também que são uma abertura de porta em várias universidades que eles dão cursos gratuitos. Então, as possibilidades, elas realmente existem. E às vezes também pedir ajuda, né? Aí a pessoa tá super desanimada. Fala assim, não acredito que eu vou voltar para aquela empresa, para aquele emprego. Acho que eu não quero mais essa profissão que eu tenho hoje. Como é que a pessoa identifica uma nova profissão, faz uma transição de carreira, de repente ela fala, poxa, faz tanto tempo que eu estou infeliz, queria tanto mudar, queria tanto uma nova carreira. Como é que ela tem uma certeza de que ela quer uma nova carreira e não só um novo emprego, de repente, né? Como é que ela se avalia nesse sentido, para saber se ela vai fazer uma transição de carreira ou não e como ela começa a fazer essa transição? O ideal é que essa pessoa tivesse uma mentoria, porque é uma análise assim bem, digamos assim, até mais minuciosa. Mais minuciosa e às vezes também ela pode ser um pouquinho castigadora para quem está fazendo, porque a pessoa entra num ponto de autocrítica exagerado. Então, mas eu não consigo hoje ter uma mentoria paga, por exemplo. Mas quem é na sua empresa uma pessoa de confiança que pode te ajudar? Mas você não precisa abrir todos os cadernos também, né? Você não precisa falar tudo integralmente o que você está querendo. Não, eu prefiro fazer sozinha. Se você for fazer sozinha, começa com esse ponto de autoanálise. O porquê que eu estou insatisfeita neste lugar, o porquê que eu já não me realizo mais aqui, quais são os comportamentos que eu venho tendo com as pessoas, o como que estão os meus prazos de entrega, qual é exatamente o ponto que me deixa infeliz dentro dessa empresa. Então, as perguntas, elas precisam ser perguntas boas para possibilitar respostas congruentes. Por que eu preciso de respostas congruentes? Do mesmo jeito que quando você vai ao médico, você vai trazendo os sintomas para ele e ele vai fazendo exames, vai fazendo análises dentro do conhecimento dele até chegar no diagnóstico. Então, você também precisa de um diagnóstico. Lembrando sempre que quando a gente fala de ser humano e de decisão, a certeza de 100% de alguma coisa ela é muito difícil. E eu percebo que muitas pessoas às vezes querem um sinal vindo dos céus, quer algo assim que alguém venha e diga, mas não é só isso. Ela precisa também ter esse ponto de autoanálise, porque depois disso ela precisa ir para a autorresponsabilidade, que é assumir este novo lugar e que também vai dar trabalho. Dá trabalho, pode custar, também. Vai ter que arrumar tempo, né? Então é todo um processo, por isso que é importante buscar realmente um profissional, uma profissional da área. E eu vou deixar aqui, gente, os contatos da Darlene para que você possa conhecer mais do trabalho dela, para que possa buscar, né, também mais desses conteúdos, né, que ela traz.
Site bodac, com K no final, .com.br, bodac.com.br. Tem o LinkedIn, Darlene Bodac, e tem também o WhatsApp, DDD 11, número 939523536, 939523536. Aquela mensagem para a gente encerrar, Darlene? Pessoal, tenham em mente sempre os seus desejos e as suas paixões. Quando você olha para a sua carreira e você começa a analisar dessa forma, o que realmente faz brilhar os teus olhos no teu dia a dia, esse é o início para o seu começo. E como nós estamos começando o ano, foque em uma atividade por vez, porque daí o efeito cascata ele vai ser melhor possibilitado. É isso, obrigada, viu, minha amiga? Que Deus abençoe seu ano, seja incrível. Abençoe para nós, né? E que o seu ano também seja incrível, de muita saúde. Até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de organização da nossa casa aqui no nosso programa. Bora organizar nessas férias, hein? Já voltamos. Já estamos de volta com o nosso programa, 1º de janeiro de 2026. Feliz ano novo para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada pela companhia. Ótima tarde a você que está aqui com a gente, ligadinho no nosso programa. Hoje com muitas dicas para a gente melhorar de vida aí nesse novo ano que está começando, né? Melhorar na nossa alimentação, na nossa saúde, melhorar na carreira. Já tivemos dicas sobre esses 2 itens. Você pode rever todo o nosso conteúdo lá no YouTube, Hit TV Oficial. Acesse a playlist do nosso programa e você tem acesso ali a todos os programas, a todas as edições anteriores. E a partir de agora, a gente também vai aprender mais uma coisa que com certeza vai melhorar muito a nossa vida nesse novo ano, que é a organização da nossa casa, gente. Que tal aproveitar essas férias para organizar a sua casa, colocar tudo em ordem e o mais importante, manter ao longo do ano todo. Ah, mas como é que a gente faz isso? Eu não sei ainda, viu? Mas a gente tem aqui uma convidada que vai nos ensinar com um método que ela criou. Eu tô aqui com a Tina Neves, que é personal organizer. Tudo bem, Tina? Bem-vinda. Obrigada. Prazer te conhecer. A gente está aqui tudo curioso para saber como é que é esse método que mantém a casa organizada o ano todinho, menina. Foi um método desenvolvido, né? Eu criei esse método de uma maneira que facilitasse todas as pessoas, e não só as que estudam de organização, mas a dona de casa, aquela que tem curiosidade por manter a casa em ordem, porque a organização não é só sobre a residência, o trabalho, é sobre a nossa vida, né? É isso, o método inclusive chama ordem mesmo, né? Chama ordem. Que é para manter a casa em ordem. Ordem, exatamente. E é possível começar a aplicar esse método na nossa casa agora nas férias, com a ajuda, inclusive, das crianças. Com certeza. A participação das crianças, né, da família como um todo, é muito importante. Quando as pessoas participam, elas entendem melhor o porquê da organização. E a importância da organização, né? E aí fica muito mais fácil de manter, né? Porque ela participou daquilo, ela entendeu e não simplesmente foi, olha, coloca aqui, eu deixo ali. Mais ou menos assim. E agora é o melhor momento mesmo, né, para fazer isso? Porque aí vai fazendo aos poucos, né, Tina? Não precisa fazer tudo no mesmo dia. Exato. Porque eu mesma começo a organizar lá em casa, já vai me dando um desespero. Porque aí eu começo, quando eu vejo a bagunça tá maior do que aquela que estava antes de eu começar, aí eu já me arrependo. Eu falo, poxa, não devia ter começado essa organização. Porque aí vai até de noite e às vezes você não termina. Exato. Né? Então, o negócio é realmente ir aos pouquinhos. É importante se planejar para fazer a organização? Com certeza, né? O planejamento, ele é bom para tudo, né? E a organização, ela não pode ser de uma vez, porque cansa. Às vezes a gente fala assim, eu vou organizar meu guarda-roupa. Tira tudo, coloca lá em cima, aí a própria mente fala, meu Deus... É a hora do desespero, né? É aí que eu falo que eu fico desesperada. Então... passo a passo, ambiente por ambiente, eu costumo falar um tijolinho de cada vez, você vai construindo a organização e a mente vai realmente entendendo como que funciona. Então não adianta imputar tudo de uma vez, precisa ser tranquilamente. E a gente consegue fazer em casa, sozinho, ali com os nossos filhos? Com certeza. Quando é a hora de consultar ou contratar uma personal organizer? A gente fala para contratação
quando a pessoa realmente não tem tempo ou não gosta. Tem gente que não gosta de organizar e tá tudo bem. Então, as profissionais, elas vão até a casa, fazem toda a organização e depois ensinam a dona da casa ou até mesmo os funcionários a manter. Né? Então, quando a pessoa não tem tempo, mas é necessário. Toda casa tem que ter uma organização. Ou mesmo a empresa, né? Eu vi que você atua em empresas também, né? Para organização. Sim. É importante também, Sim. né? Manter a empresa em ordem Com faz toda a todos diferença os ali nos resultados, processos em né? dia, com certeza, né? Tem É que estar isso. olhando lá para os indicadores, para todos os processos. Mas na nossa vida, gente, manter a casa em ordem também faz toda a diferença. E a partir de agora a gente vai entender como é esse método, né, que a Tina criou, né, a Tina Neves, que é personal organizer, como é que ela criou esse método que se chama ordem e tem um porquê de se chamar ordem. Cada letra dessa palavra tem um significado, né? Vamos começar então pela letra O, o que significa? Né? A palavra ordem é de ordenar, né, de criar uma sequência. E aí, estudando bastante sobre, para ficar fácil para as pessoas lembrarem da palavra e colocar. Então, o O é de olhar, de observar. Tá. Então, você que está em casa, olha ao seu redor, vê se está tudo no devido lugar. Se você está na sala, de repente tem um copo, né? Então, começa a observar, a olhar. Esse é o principal da letra O. Tá. Depois a gente vem para a letra R, tá? A R é você refletir, reestruturar, né? Ressignificar. Tá. Que é o quê? Você vê se aquilo realmente faz sentido. Porque a gente tem muita coisa, às vezes, em casa. E um vilão da organização é o excesso. Quando a gente tem muita coisa, isso é muito difícil de manter. Então, quando você para, olha e depois você reflete sobre aquilo lá tem importância na minha vida, aí a gente já vai para o próximo passo, que é a Por letra... exemplo, assim, muitos enfeites. Muitos enfeites. Muitos enfeites. Pode até ser bonito, mas dá um trabalhão na hora de limpar. Sim. Não é que você tem que tirar tudo para limpar objeto por objeto, tirar tudo ali de cima de um aparador, por exemplo, e aí você limpa tudo aquilo, depois coloca tudo de volta. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, tem que ter tempo, né? E muitas vezes a gente não tem esse tempo. Sim. Né? Essa Então, é a hora de observar e falar assim, poxa, será que eu preciso de tudo isso? Ou aquele objeto que você ganhou e ele já fez o papel dele. Sim. Né? E aí você fala, mas eu ganhei da minha tia. Ele já fez o papel dele e você pode doar e ele vai seguir, né? Libertar, né? Tem que praticar o desapego também, né? Que é a terceira letra. Né? Da ordem. O desapego, né? Que a gente fala. Quando você pega um objeto, você fala assim, eu preciso realmente dele? Né? Por que eu estou com ele? Né? Ele vai ser útil para outra pessoa? Então, é o momento de você desapegar. Né? Então, você olha, né? Você reflete sobre aquilo, você faz o desapego, né? E que é importante, porque quando a gente desapega, alguém está se beneficiando, né? E a gente também está se libertando, deixando espaço para outras coisas virem, tanto de objetos quanto de hábitos. É isso. Então, é de desapego e também de doar. Né? Chegou a hora de você fazer uma doação. Exatamente. De repente. Ou, queria fazer um dinheirinho extra. Por que não fazer um bazar? Sim. Não é? Isso é muito comum, né? Fica essa ideia. Inclusive, chama as amigas, né? Com a parte de guarda-roupa e tudo mais. E aí você fala, vamos fazer um bazar. Uma traz uma peça, outra traz outra peça e a coisa vai indo. É isso, gente. Porque, estamos em janeiro. Janeiro é aquele mês que a gente tem mais gastos no ano inteiro, não é? A gente tem muito gasto também no final do ano, né? Vem as festas, presentes, etc. Mas a gente nem janeiro... pensa muito para gastar, né, esse dinheiro. Sim. Agora, quando a gente fala de tributos, de contas a pagar... né? Janeiro, meu Deus, janeiro é terrível, né? Então, é um grande momento, uma grande oportunidade de fazer uma renda extra com esse bazar mesmo, desapegar. Exato. Você vai lá, para organizar a tua casa, tira tudo aquilo que você fala, poxa, para mim não serve mais, mas pode servir para alguém. Outra pessoa. E aí faz esse bazar. Exatamente. Fica essa dica né? também, então, gente. Essa é a letra D. Né? Na sequência vem a letra E, né? Que é de executar, que é onde realmente entra a organização. Tá. Né? Então, imagina que eu estou olhando meu guarda-roupa, eu observei,
né? Eu vi o que fica, né? Desapeguei e agora eu vou executar com a organização. Como que a gente organiza? A gente tem os dois principais. A gente tem que criar categorias, né? Então, eu falo que papel é a parte de livro, papelaria, né? Tá. O copo vai para a cozinha, o controle remoto vai para a sala. Então, são as grandes famílias, a gente fala das grandes famílias, que conversam com os ambientes. Sim. Né? E o segundo passo é setorizar. Tá. Não é porque é da sala que vai ficar tudo junto, né? Eu preciso colocar, por exemplo, os controles num porta-controle. Um organizador ali, né? Num organizador. Mas também o organizador, de repente, não funciona. Né? Nesse caso, vamos pegar aqui o exemplo do controle. Para mim, faz sentido eu deixar no braço do sofá. E tá tudo bem. Eu deixo, porque eu estipulei o que? Um setor. Sabe quando a gente entra nas lojas, fala onde é o setor de utilidade doméstica, onde é o setor de roupas? Sim. É isso, mais ou menos assim também. Por quê? Quando eu defino um lugar, a organização começa a ser implantada. Eu vi que você define a casinha de cada coisa. Cada coisa tem é? a sua casinha, E né? é bacana até para explicar para as crianças, né? Exato. Olha só, a casinha do controle remoto agora é essa daqui. Então você sempre tem que devolver o controle para a casinha dele. Exato. Não é? Né? Senão ele fica desabrigado. E é uma linguagem lúdica É. e a criança entende. Né? Então, isso também faz com que volte. Então, a gente separa as categorias e depois setoriza, ou seja, define os locais para que cada coisa fique. E os organizadores são muito bacanas, né? Sim. Porque eles realmente ajudam a organizar, mesmo que você só jogue ali dentro por um período só. Né? Só um período, Tina, eu tô falando, não a vida toda. É só Mas uma- assim, só para organizar, tirar a bagunça do meio, Isso. a gente costuma dizer, né? Um grande organizador, né, ou um espaço, que não precisa ter um organizador, mas um espaço, é a entrada da casa. A gente chega com chave, celular, carteira, óculos, bolsa. Vou pedir para você Né? deixar viradinho assim para nossa câmera e pegando enquanto aqui, você fala. Né? Então, o que acontece aqui? A gente chega já com, às vezes, mercado, tudo, e vai largando. Deixei a chave num lugar. Né? Então, tudo que a gente chega em casa, tem que pensar assim, o que eu chego e depois eu preciso sair e levar, eu deixo nessa caixinha. Tá. Ah, mas precisa ser uma caixinha grande? Não. Pode ser uma bandejinha, dependendo do estilo da sua casa. Ah, mas eu quero maior. Tem outras, né? Então, existem várias possibilidades. Você pode pendurar um gancho, tá vendo? Uma coisa muito simples, Aham. para você pendurar sua bolsa. Tá. Então, a entrada da casa, ela é muito importante porque você já chega e já coloca. Por dois motivos. Para você liberar suas mãos e porque quando sair, com certeza, você vai precisar disso tudo. E aí você não vai ficar caçando. Onde eu deixei a carteira, né? Onde está a chave do carro? Aquela coisa maluca de sempre, que some sempre na hora que a gente está o quê? Saindo. Atrasada. Né? Então, é isso. A parte da entrada da casa que é muito importante. Tá. E aí a gente acabou de definir um setor, uma casinha para essas coisas. Bacana também, eu conheço muita gente que gosta de ficar descalça. E aí sai deixando o sapato em qualquer lugar. Sim. Então também um lugar para colocar ali os sapatos na porta, na entrada, pode Isso. ser bacana. Sim. É legal, sabe o que? Você delimitar um espaço, principalmente para as crianças. Tá. Né? Então, como que eu vou delimitar? Não quero colocar uma sapateira. Coloca um tapetinho. Então, você coloca um tapetinho e lá sabe que é. Funcionou bem com o meu filho com a mochila. Ele chegava e tinha um tapetinho que ele sabia que ele tinha que colocar a mochila da escola. Então, ele entrava, já sabia que, né, ali era o lugarzinho da mochila. É a casinha da mochila. A casinha da mochila, exatamente. Eu gostei tanto da história da casinha, sabe? Fica. E aí você vai determinando a entrada, põe lá. Então sabe que vai deixar o sapato lá, que não entra em casa, né, com o sapato. Tudo tem o seu lugar. Outra coisa que a gente também geralmente chega em casa é com papel, né? Então a gente chega com uma agenda, chega com Uma conta. nota fiscal, aqueles cupom, ou vai desafogar a bolsa, né? A gente tira vários papeizinhos da bolsa e vai deixando. Então a gente fala da entrada, numa caixinha de entrada de papéis. Organizador para papéis também. Tudo que for de papel você põe lá. Só que
tem uma regrinha. Você não pode deixar isso infinitamente transbordar. Não é para virar montanha. Não. Deu lá o limite, então não coloque em caixas, né? Enormes. Uma caixa pequena, por quê? Ela deu o limite dela. Quando deu o limite dela, já está no gargalo. Eu preciso esvaziar. Então, eu preciso me organizar para olhar para isso também. Tá. Né? E jogar fora o que não serve e guardar o que é necessário. Sim. Então, essa parte da entrada. Mais uma caixinha da entrada. Mais uma caixinha da entrada. Eu falei, nossa, minha casa vai ter várias caixas de entrada. Não. É uma bandejinha, uma caixinha. Né? Ou outro aqui também, né? Não são todos ao mesmo tempo. É que aqui eu trouxe algumas possibilidades. Sim, alguns exemplos, né? Sim, que às vezes quer uma coisa mais clean e tudo mais, né? Uma outra coisa também importante, não faz parte da entrada, mas são os carregadores. Amei. Né? Esse organizador. Nunca nem tinha visto um então como você esse. vê que ele está todo separadinho, que você pode colocar os cabos, né? Estão todos aqui. E facilita também na hora que você vai precisar. Sim. Né? Onde está? Isso pode ficar dentro de uma gaveta, pode ficar num cantinho do armário, pode ficar mesmo na sala. Né? Não precisa necessariamente ficar à mostra, mas se ficar também não vai ficar feio, né? Não, porque ele está todo organizado. Não tem nada jogado, chega de fio jogado pela casa. Não. E assim, encontrou um, já sabe que é... Já sabe onde é que vai colocar, né? Exatamente. Olha, gente, que bonitinho. Então, achei uma graça. É bem... Eu nunca tinha visto um organizador assim. Bem bonitinho. É para isso mesmo? Tem essa finalidade ou não? Não. O organizador, na verdade, é a criatividade que determina. Vai a gosto do cliente. Então, eu posso colocar cabo, eu posso colocar maquiagem, eu posso colocar esmaltes, eu posso colocar adereços de cabelo. Para crianças, meninas têm aquelas bonequinhas. Joterias também, né? Tudo. Então, ele é um organizador coringa que você pode, de acordo com a sua necessidade. É isso aí, gostei muito. Amei. E aí, aqui a gente tem as caixas maiores. Isso. Para que servem? Então, eu falo que essa caixa aqui, não necessariamente, a gente sempre tem em casa o quê? Um livro para devolver, né? Uma caneca para doar, sabe aquele doar? Né? Aí, aquele potinho que veio um pavê da tia e você precisa devolver também. E uma peça de roupa que você precisa mandar fazer a barra. Sim. O que acontece? A gente tem tudo isso aqui, né? Que são de várias categorias diferentes, né? E cada uma vai ter o quê? Um destino. Sim. E aí eu deixo isso num canto, isso em cima da pia da cozinha, isso aqui em cima da mesa. E nunca que você devolve as coisas que pegou emprestado. Aí a gente cria num canto, geralmente na lavanderia ou perto da saída da porta, um espaço para quê? Tudo que eu preciso devolver. Olha, eu preciso devolver, vou deixar aqui. O livro que pegou emprestado. Aqui o potinho da tia. Isso aqui eu vou doar, então também vou deixar aqui. E quando eu for na costureira, então eu vou deixar aqui. Quando eu estiver saindo, eu sempre olho. Porque às vezes eu estou indo para um lugar que eu posso passar e já deixar. Posso entregar. E a regra vale também, tá? Não pode transbordar. Né? Então, a gente se organiza também na nossa agenda, no dia a dia, para poder fazer toda essa. Eu chamo esse aqui o canto do destralhe, mas do destralhe não do desapego, que é diferente, né? Mas tudo que eu preciso resolver fora da minha casa. Então, nenhum desses objetos, eles pertencem a uma casinha dentro, né? Então, eu preciso fazer uma ação, eu tenho uma ação posterior. Então, eu escolho um cantinho, pode ser um cesto, pode ser uma sacola retornável, e você vai colocando, né? Então, esse aqui. E esse daqui dos brinquedos das crianças, é isso? Dos brinquedos, né? Então, aqui eu trouxe um maior, um menor, mas o que é legal? Você mostrar para a criança que também existe um espaço, que ela brinca, mas no final ela devolve, né? Então ela pode devolver, ela pode fechar, pode ser aberto. Tem criança que por si só ela já é organizada, né? Então ela já separa. Tem criança que não. Então presta atenção que você perceber isso na criança. Se ela não é de separar os itens, não adianta você dar várias caixinhas para ela. A mente dela vai ficar confusa. Então, é melhor você ter uma caixa maior e ela coloca tudo lá dentro, do que você separar. E esse daqui é uma caixinha do recolher. Vi que tem um papelzinho aqui dentro, escrito recolher. Esse daqui é nosso amigo do peito. É aquele que anda com a gente para lá e para cá? Esse é. Eu falo que esse aqui é o meu xodózinho, tá?
o que acontece? O que eu faço? Eu faço aqui a regra dos 10 minutos, que é uma regra de ouro. Respeita se você é diurno ou noturna, mas reserve 10 minutos do seu dia. Tá? De manhã, levanta, pega o seu recolher e sai pegando tudo que está fora de lugar, a casa toda. Então, faz o caminho normal até você chegar na cozinha, né? Ou na lavanderia, onde quer que seja. E você vai pegando tudo que está fora do lugar e vai colocando. Tá. Né? Você pode finalizar ele e fazer com que cada pessoa da casa que participou da organização venha, pegue o objeto e devolve para sua casinha. Ou, se você tiver disponibilidade, tiver afim, você mesma vai lá e vai. Então, quando você vai recolhendo, você volta colocando no lugar. Né? E isso tem que ser uma rotina. Tem que ser todo dia. Todo dia. É isso que vai manter a casa em ordem o ano todo, gente. Exato. Eu vou deixar aqui o Instagram da Tina Neves para que você possa conhecer mais do trabalho dela e ter mais dicas de organização da tua casa, porque o nosso tempo já chegou ao fim, Tina. Voa pena, aqui no voa, nosso né? programa. Olha aí na sua tela, Instagram, @tinaneves.organizer. tinaneves.organizer, como está aparecendo aí na sua tela. Amei te conhecer e amei as dicas. Vou aplicar lá em casa também. Quero ver. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Volte mais vezes. Com certeza. Obrigada. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, seu ano de 2026. Beijo grande, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.